Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos fechar a nossa série sobre a história do Haiti. Começamos com o processo de colonização da Espanha e depois da França na ilha. No segundo episódio, nós falamos sobre a Revolução Haitiana, quando o país consegue a sua independência. No episódio anterior, nós falamos sobre o Haiti durante o século XIX e o seu processo de organização nesse pós-independência. E nesse vídeo nós falaremos sobre o Haiti do século XX. Eu tentei então resumir esse século a partir de eventos que estão resumidos nessas três fotos aqui. Começando da esquerda para a direita, a primeira foto, nós temos um grupo de soldados americanos no processo de ocupação do Haiti. Sim, em 1915, Estados Unidos decide intervir militarmente no Haiti, militarmente, depois economicamente, politicamente, enfim, né? De todas as maneiras possíveis, Estados Unidos interferindo na política haitiana. No segundo momento, nós tivemos a ditadura no Haiti da dinastia do Valier, representada aqui pelo Papa Doc e o seu filho Baby Doc, nessa foto aqui no centro. E à direita, nós temos então a intervenção da ONU, começou já no século XX, 2004, mas foi um resultado de novas tensões políticas no Haiti no final do século XX, né, depois da ditadura dos Duvalier. Então vamos lá entender o que aconteceu nesse Haiti do século XX. O longo e problemático século XX haitiano já começa com a ocupação militar dos Estados Unidos em 1915. E por que isso acontece? Bom, como nós vimos no vídeo anterior, deixando o card aqui em cima, o Haiti contraiu então com a França uma grande dívida que ele teve que pagar então ao longo do século XIX, começando ali em 1825, mas chegou o século XX e, como o país não tinha conseguido se reorganizar política e economicamente, devido também às suas dificuldades, às suas tensões na política interna, às suas várias disputas pelo poder, o país estava numa situação bastante instável nesse começo do século XX. O Haiti tinha contraído várias dívidas com os Estados Unidos para pagar, né, essa dívida com a França e, ao mesmo tempo, para tentar, né, reorganizar a economia, a produção do país. Então, nessa situação, né, várias empresas americanas tinham se aproveitado dessa fragilidade do Haiti para construir empresas lá, para se aproveitar e explorar o governo haitiano com obras intermináveis, construção de ferrovias, enfim. Nesse processo, então, o país continuava numa grande instabilidade política e os Estados Unidos, então, basicamente usa isso como pretexto, em 1915, para dizer o quê? Olha, o Haiti está em várias tensões, o povo está começando a ir para as ruas, o governo haitiano não está conseguindo controlar a população. Então, nós estamos preocupados aqui com os interesses das nossas empresas que se instalaram no país, que investiram capital no país. Então, nós vamos cuidar dos nossos interesses e vamos garantir, então, que o Haiti siga em uma estabilidade política. Como é que eles fazem isso? Olha, mandando exércitos, né? A democracia americana e seus exércitos passaram a controlar o governo haitiano e toda a movimentação econômica do país. Eles basicamente se aproveitaram que os seus competidores, né, nessa esfera de influência do Haiti, ou seja, né, a França, a Inglaterra, a Alemanha, que também tinham colocado algumas empresas ali dentro do Haiti, eles estavam muito ocupados com a Primeira Guerra Mundial. Então foi por isso que os Estados Unidos aproveitou esse momento, 1915, para fazer essa jogada dentro do Haiti. E esse movimento durou um bom tempo. Os Estados Unidos se mantêm lá por anos e anos, até a década de 30, controlando então, esses investimentos dentro do país, mantendo seus exércitos lá, para garantir a estabilidade. Então, foi basicamente dentro dessa justificativa, né, de trazer uma estabilidade, de controlar revoltas populares, para fazer com que o país pagasse as suas dívidas com os Estados Unidos. Juntando todas essas justificativas, então, ocorre essa invasão.
essa situação de ocupação norte-americana durou até 1934, quando as tropas do Tio Sam saem do país, mas mesmo assim, os Estados Unidos continuou controlando a economia, ou seja, né, os investimentos do país, abrindo todo o capital haitiano para empresas norte-americanas, né. Enfim, o que acontecia nesse controle econômico era basicamente os Estados Unidos obrigar o Estado, o governo haitiano, a aceitar, a dar concessões para as empresas americanas que se instalavam no país, para a construção de estradas, construção de ferrovias, enfim, né, várias obras que deveriam ser feitas no país, ou que, enfim, de repente nem precisavam ser feitas, mas os americanos, né, a partir desses do controle do governo a partir dessa dominação que se deu, né, inclusive pelas armas, eles basicamente ali estão sugando o dinheiro da população haitiana, né? Porque, enfim, né, esse dinheiro do governo haitiano veio dos impostos que a população pagava, né? Mas, enfim, em 1947, finalmente, Estados Unidos larga um pouquinho, o Haiti de mão, mas no meio de toda essa crise que só piorou dentro do país, né, porque imaginem, um país que ao longo do século XIX estava tentando se estruturar, as pequenas comunidades agrárias estavam tentando formar uma economia de subsistência para ter o que comer ali, para ter as suas plantações, né, elas passam por esse longo período de controle militar, de controle social e econômico, em que o dinheiro haitiano basicamente foi desviado para os Estados Unidos. Então, todos esses problemas econômicos levaram a um novo cenário político dentro do Haiti, a formação de um grupo de extremo nacionalismo. É algo que a gente poderia pensar até, né, com algumas influências, com algumas coisas um pouco fascistas ali. Uma ideia de um nacionalismo de proteção do Haiti. Então, o que nós tivemos aqui, na verdade, foi a formação de um grupo político que vai utilizar esse nacionalismo, que vai utilizar, inclusive, uma ideia de revanche de Haiti para os haitianos, de um governo, então, que defendesse os interesses do Haiti, que lutasse contra a exploração dos outros países. Todo esse discurso ele foi utilizado, então, para colocar no poder um novo grupo explorador dentro do país. Nesse sentido, então, esses defensores do nacionalismo utilizaram esse discurso para colocar em prática ideias, ações extremamente autoritárias e repressoras. Então, utilizando esse discurso nacionalista, esse grupo político que começa a se formar, ele utiliza, né, vários sentimentos que existiam ali na grande massa, na população haitiana, utilizam isso então para subir ao poder. E dentro dessa nova política, dentro desse extremo nacionalismo, surge um médico que parecia ser muito simples, um cara muito bondoso, um doutor, que ficou conhecido como Papadoc, que poderia ser traduzido basicamente como o papai doutor, né, porque ele era um médico que ajudava muito a população. Seu nome era François Duvalier. Ele começa a se destacar dentro da política haitiana, consegue ser eleito em 1957 com um grande apoio da população, mas, na sequência, ele aproveita esse prestígio, dá um golpe de Estado e se torna, então, um dos maiores ditadores da América Latina. O Papadoc ele faz uma política extremamente autoritária, repressora, de eliminação aberta dos seus inimigos, controlando a sociedade, a cultura, a política, a economia do Haiti. Essa ditadura só terminou em 1971, quando Papadoc morre, mas logo em seguida, né, se aproveitando desse prestígio que a família Duvalier ainda tinha no país, o seu filho, o herdeiro político Baby Doc, assume em uma nova ditadura, se aproveitando do mesmo sistema autoritário, do mesmo aparato de repressão que o pai tinha construído, e se mantém no poder até 1986, quando
grupos começam a se organizar e conseguem tirar o Baby Doc do poder. Chegamos então ao final do século XX, depois de quase 30 anos de ditadura do Valier, que deixou um saldo bastante negativo e complicado para o Haiti lidar nesse momento. Uma grande corrupção no país que desviou muito dinheiro. O Baby Doc, quando foi exilado do país, ele passou a viver num luxo na França com a sua esposa, com a sua família, enfim, com todo o dinheiro que ele tinha desviado da economia do país. Outro resultado dessa ditadura foi o processo de uma grande migração de vários haitianos para diferentes lugares, principalmente da América. Mas eu acredito que a principal consequência de tudo isso foi a continuação e, na verdade, o fortalecimento dessa instabilidade política para o Haiti. Então, um país que passou por uma longa disputa, pelo governo ao longo do século XIX, com vários golpes, instabilidades, enfim, com várias lutas para ver qual grupo ia se manter no poder, chegando no século XX com um longo período de intervenção militar de controle norte-americano, indo quase que na sequência para uma longa ditadura de quase 30 anos da dinastia do Valier. O que os Duvalier deixaram foi esse aparato repressor que outros grupos tentaram manter. Então, nós tivemos eleições no Haiti depois, eleições, né, com uma democracia na medida do possível ali, desde 1987, mas com constantes ameaças de golpes, principalmente, nesse caso, golpes militares. Os militares, depois dos Duvalier, foram o grande fantasma que estiveram ali na política haitiana do final do século XX. Até que em 2004, depois que o último presidente ali, ele desiste, né, ele renuncia ao poder, a ONU acaba interferindo. Então, em 2004, nós tivemos a formação dessa Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que ficou operando no país até 2017. Então, esse período que também teve várias críticas, né, inclusive aqui no Brasil, né, já que o Brasil foi o principal organizador dessa força de apoio, né, do Haiti. Eu digo apoio quase que entre aspas, porque há várias críticas nesse sentido, né? Vários pesquisadores, vários artigos que eu busquei para fazer esse vídeo aqui, eles comentam, né, que muitos haitianos e muitas pessoas dentro da ONU, inclusive, eles denunciam que, na verdade, o que a ONU fez lá foi mais atrapalhar do que ajudar. Ela acabou mantendo uma instabilidade política, ela não ajudou para que o país tivesse uma reorganização econômica de fato. Alguns autores, inclusive, falam que essa presença da ONU só serviu para fortalecer a dependência do Haiti em relação aos Estados Unidos. O mas aqui já é um processo de uma política atual que eu não tenho condições de opinar, de analisar aqui. Então, né, eu já fico aqui nessa parte apresentando para vocês esse final do século XX do Haiti e começo do século XXI, né, com essa presença da ONU ali, com o Haiti, até aqui na imagem de fundo, tendo que lidar com pesados terremotos em 2011, né, porque além de todos os problemas econômicos e políticos do Haiti, ainda temos, né, a natureza prejudicando o desenvolvimento do país. Mas, pessoal, assim, ficamos por aqui. Eu tentei resumir aqui alguns pontos da história do Haiti. Uma história bastante complicada, com vários problemas, várias tensões, mas que eu acredito que seja bastante importante para nós, porque mesmo com todos esses problemas, o que eu acredito que deva ficar é o exemplo de resistência. Desde os Tainos, lá no começo, lutando contra os espanhóis, até os escravizados lutando pela independência contra os franceses, temos um povo no Haiti que lutou muito para manter a sua liberdade, para manter as suas raízes culturais. Enfim, eu acho que o que resume a história do Haiti não é pobreza, como alguns falam, mas é resistência.
Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que essa série tenha ajudado vocês a conhecer um pouco melhor a história desse país. Bons estudos, abraço.